diga amém. Cumprimenta quem está do seu lado aí, se você puder. Dá a paz do Senhor para essa pessoa, pergunta o nome dela. Eu quero falar um pouco hoje sobre emoções. Pega a sua Bíblia e abre em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Eu queria pensar com vocês aqui um pouquinho sobre como gerenciar emoções. Como a gente pode fazer a autogestão de nós mesmos. Ciente que o Brasil é o quinto país de mais pessoas com depressão e o país mais ansioso da América Latina, nós precisamos fazer gestão. Gálatas 5, 25, o versículo é bem pequeno, é um versículo isolado, mas a gente vai fazer uma meditação em cima disso aqui. Carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Diz assim, ó: se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Ponto. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Algumas traduções estão assim: se vivermos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Só até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor é um Deus poderoso. Nós precisamos de luz, de clareza. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ensine a fazer gestão de nós mesmos, para que a gente possa conhecer o homem interior. Para que antes de fazer qualquer viagem para fora, a gente faça uma viagem para dentro. Nos ensina, Senhor, a não ser regido pelas nossas emoções, mas a ser governado pelo Teu Espírito. Por isso que essa noite, a qual o Senhor trouxe os Teus filhos aqui, nos ensina, nos exorte, nos corrija e nos direcione para a glória de Deus. Amém? Pode se assentar. Eu vou pensar com vocês aqui em cima de Gálatas 5, 25. E eu até estava escrevendo uma série de mensagens, que em breve nós vamos começar também, falando um pouco sobre a carne e o espírito. Mas vamos pensar juntos aqui. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta às igrejas da Galácia, e nessa carta Paulo diz que eles precisavam viver no Espírito e andar no Espírito. Mas esse conselho não se aplica somente aos irmãos na Galácia, se aplica também a nós que estamos aqui. E o mesmo conselho que Paulo deu a eles para que eles andassem no Espírito e vivessem no Espírito, eu também quero compartilhar com vocês. Andar no Espírito significa que eu não estou aquém das minhas vontades, que eu não sou governado pelas minhas vontades, pelos meus desejos, pelas minhas paixões. E viver no Espírito significa que eu domino, eu tenho autocontrole das minhas próprias produções. Então Paulo está dizendo, igreja, que vocês vivam no Espírito. E que vocês aprendam não só a viver no Espírito, mas que vocês aprendam a andar no Espírito também. A maior intenção de Satanás nesses últimos dias é que você construa a sua vida sobre os seus sentimentos. E a base da sua vida não deve ser os seus sentimentos, mas a base da sua vida deve ser o Cristo que você serve. Eu me apaixonei ao parar para meditar ontem acerca da palavra emoção. Eu não sei se você já teve um encontro com essa palavra, mas uma das traduções acerca da palavra emoção, a palavra emoção vem de uma palavra latina, ou do latim, que significa ex movere, e a tradução significa afastar-se. Então a palavra emoção vem da palavra do latim ex movere, que significa afastar-se. Em outras palavras, o teor dessa palavra significa o seguinte: quem é governado pelas suas emoções tende a se afastar da vontade de Deus.
Aquele que é governado pelas suas emoções tende a se afastar das pessoas pela qual ama. E é interessante isso, porque a emoção, ela faz parte da nossa vida. Não tem ninguém aqui que não sofra por emoções, que permita que os sentimentos entrem no seu coração. É algo que você não pode se descartar. Todos nós teremos sentimentos e emoções. E as emoções sempre existirão. E aí, por que a gente precisa aprender com elas? Porque se a gente não aprende com as emoções, a gente se torna refém delas. Se a gente não aprende com os nossos sentimentos, nós se tornamos reféns dos nossos sentimentos. E eu confesso que, se eu não tivesse aprendido com as minhas emoções, talvez eu nem estaria aqui como estou hoje. Eu acredito que muita gente aqui tem uma história de superação. Muita gente aqui escreveu uma história de superação. Muita gente aqui saiu do vale da sombra da morte. Muita gente aqui teve que se reinventar, usar de resiliência para poder ser o que você é hoje. Se eu sentasse com você por 10 minutos e você contasse a sua vida para mim, todo mundo aqui teria uma história de superação. Uma mulher diria que foi traída e superou, um homem diria que faliu uma empresa e se reestruturou, alguém diria que está esperando a pessoa certa para se envolver sentimentalmente, alguém diria que está passando por um vale, mas que esse vale tem sido e servido de experiência. Todo mundo aqui tem uma história de superação para contar. E eu vou dizer para você, se eu não tivesse aprendido com as emoções que eu tive que enfrentar, eu não estaria aqui, talvez não estaria pregando para vocês. Eu já venci emoções pela qual eu nunca desejei vivenciá-las e vivê-las. Por exemplo, eu já passei por raiva, eu já enfrentei cólera, impaciência, desânimo, preguiça, burnout. Alguém aqui já enfrentou isso? Preguiça, desânimo, burnout, tristeza, solidão. São sentimentos que a gente não quer que habite nosso peito. A gente não quer viver desanimado, nem entristecido, nem no sentimento de ser traído. Eu nunca desejei ter sido ofendido por ninguém, porque isso sempre abate o nosso interior. Mas por várias vezes, eu tive que tirar esse lixo emocional do meu coração. Porque se a gente não tira o lixo emocional do nosso coração, a gente vai vivendo uma vida cheia de emoções, mas essas emoções não estão sendo canalizadas em algum lugar. Então, e aí você vê muita gente que sofreu em áreas da sua vida, que hoje estão totalmente fechadas dentro de si. Não se permitem se apaixonar de novo, não se permite se envolver novamente, não se permite ingressar na área profissional de novo, nem na vida ministerial de novo. Por quê? Porque se machucaram na vida. Isso é falta de você drenar essas emoções para o lado de fora. Então, quando a gente lê a carta aos Gálatas, nós estamos estudando ela no ITC, e a gente observa o capítulo 5, versículo 22, Paulo diz à igreja da Galácia que o Espírito nos concedeu o autodomínio, ou o domínio próprio, ou o autocontrole. Na King James diz temperança. É interessante que Deus, sabendo que nós, seres humanos, somos sujeitos a sensações e emoções, Ele, através do seu Espírito, concede aos regenerados, aos novos nascidos, o domínio próprio, a temperança, o autocontrole. E isso é interessante, porque Paulo também escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, dizendo assim a ele: Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. Diga assim: Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. Olha que coisa linda, Deus nos presenteia. Qual foi o presente que Deus nos deu? O autocontrole. E isso é importante. Por que Deus nos deu autocontrole? Para que a gente não controle a vida de ninguém, a gente passe a controlar a nossa vida. Paulo diz a Timóteo: Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de autocontrole. O que é interessante, Deus nos deu espírito de poder. Para que Ele me deu o espírito de poder? Para que eu use esse poder contra o diabo. Ponto. Aí ele diz: Deus nos deu o espírito de amor. Para que Ele me deu o espírito de amor? Para que eu use esse amor com as outras pessoas. E ele diz: Deus me deu o espírito de temperança, de autocontrole ou de domínio próprio. Para quê? Para que eu domine a mim mesmo. Só que a nossa geração inverte esse versículo. A gente usa o poder que Deus nos deu para buscar os nossos próprios benefícios. Nós usamos o amor que era para ser dado ao outro, nós usamos a nós mesmos. E nós usamos o autocontrole para controlar a vida dos outros e não a nossa.
Então Paulo está dizendo aqui a Timóteo, aprenda que o poder é para usar contra o inimigo, o amor é para fornecer às pessoas, e a temperança é para usar a você mesmo. Então às vezes a gente inverte as coisas, a gente controla as pessoas e esquece de controlar a nós mesmos. Um cristão nunca poderia dizer isso aqui: eu perdi o controle, eu me excedi. Eu encontro com pessoas que dizem assim: eu perdi o controle da minha vida, já era a minha vida, eu não sei mais como voltar, eu perdi o caminho de volta. E você nunca poderia dizer isso, porque quando você levantou as suas mãos e entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a temperança. E você pode sim ter domínio sobre as coisas, você pode sim ter domínio sobre você, se você desejar desenvolver isso em você. E eu quero dizer para você que em 2019 o seu melhor amigo seja o autocontrole, o domínio próprio. Isso é importante para nós. Por quê? Porque o início do fruto do Espírito vem o amor. Um homem cheio do Espírito Santo não é quem fala em línguas, não que não seja uma evidência de um homem que é cheio, mas John Stott diz que um homem cheio do Espírito Santo é um homem que ama, porque o primeiro fruto do Espírito é o amor. O último fruto do Espírito é o domínio próprio, ou seja, tudo começa no amor e tudo termina no domínio próprio. Não tem como eu ter domínio próprio se eu não tiver amor, e não tem como eu ter amor se eu não tiver domínio próprio. Uma coisa se encaixa a outra. Como é que eu posso ser fiel à minha família se não tiver autocontrole? Como é que uma mulher vai ser fiel ao marido se não tiver autocontrole? Ou um homem à sua esposa se não tiver autocontrole? Como é que você vai ser manso quando alguém te fechar em um trânsito? Quando alguém cortar sua fila em um banco? Quando alguém pisar no seu pé e não pedir desculpa? Quando alguém te agredir intencionalmente nas redes sociais? Como é que você vai ter autocontrole se você não se descobrir? Se você não tiver a temperança? Como é que você vai ser humilde quando você tiver tudo para ser arrogante? Autocontrole. Então eu preciso usar isso como uma dinâmica na minha vida. E é interessante que quando você usa o autocontrole, você pode até ficar com raiva de alguém ou de si mesmo. Deixa eu dizer algo para você, que todos os sentimentos foram Deus que colocou dentro do homem. Então, tem dia que você vai acordar com raiva, vai ficar muito bravo. Aí alguém se culpa por isso, fala: não queria me sentir assim, eu me sinto culpado, eu sou cristão, estou cheio de raiva. Mas a raiva é um sentimento que também é oriundo de Deus. O problema não é você sentir raiva, o problema são as suas produções quando estão com raiva. Amém? O problema é o que você produz na raiva. O que você produz na raiva é pecado, mas o que você sente em si é uma sinalizadora de que algo não está bem. A raiva parece muito com a dor. A dor sinaliza algo para você. Muita gente não gosta da dor, mas a dor é uma professora. Então, geralmente as pessoas, quando estão com raiva, e elas não têm a autotemperança, o autocontrole, o domínio próprio, o que acontece quando você está com raiva? Geralmente as pessoas fazem o que quando estão com raiva? Descontam em pessoas que não tem nada a ver. O marido chega em casa cansado, pressionado no trabalho, ele chega em casa e ele desconta na esposa que não tem nada a ver. O pai chega e desconta no filho que não tem nada a ver. A mulher cheia de pressão, de crises, ela desconta no marido, nos filhos que não tem nada a ver. E isso é uma cadeia sucessivamente que desemboca sem o autocontrole. Então geralmente as pessoas, quando elas têm esse sentimento de raiva e elas não controlam, ela acaba descontando nas pessoas. E por que descontamos nas pessoas? Isso aqui eu não vou falar não. Por que a gente desconta nossa raiva nas pessoas? Porque a gente acha que a nossa luta é contra pessoas. E a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é contra o nosso arqui-inimigo. A nossa luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra o seu pai, não é contra a sua mãe, não é contra a sua esposa, não é contra o seu pastor, não é contra os seus amigos. A sua luta é contra Satanás, que pode usar esse que está à sua volta para te ferir, para te machucar. Como é que você vence o diabo? Amarrando-o? Como é que você vence o diabo? Colocando ele debaixo do seu pé? Nesse clichê dos pentecostais? Nós vencemos o diabo quando nós amamos o nosso inimigo.
Quer enfraquecer o inimigo? Quer enfraquecer Satanás? Perdoe. Quer enfraquecer o inimigo? Ame o seu adversário. Você quer deixar ele fraco? Abençoe quem te persegue. Ore por quem te persegue, por quem te maltrata. Fazendo isso, você vai ter forças e autodomínio próprio. Quando alguém tratar você mal, não revide, não devolva afronta. Sua luta não é contra os seres humanos. Sua luta é contra Satanás. E você enfraquece o mesmo quando perdoa os seus inimigos. Então, todos os dias, o inimigo vai usar alguém para tentar te ferir. Você está aí? Todos os dias, o inimigo vai tentar usar alguém para te machucar. Todos os dias, o inimigo vai tentar usar uma pessoa para tentar desvirtuar, para tirar sua paciência, para tirar sua mansidão, para tirar o seu domínio próprio, para tirar o seu coração puro, para desvirtuar sua pobreza em espírito, para tirar suas convicções, e vai usar gente que está à sua volta, dentro da sua casa, no seu hall de amigos, dentro da empresa onde você trabalha. E se você não entender que você precisa estar acima das suas emoções, o que acontece? Você começa a deixar que as emoções dominem você. Então, se você não souber fazer nada além de odiar as pessoas, a sua vida vai estar arruinada. Então, você sabe, amados, que a gente que está em evidência, que eu digo, em rede social, a minha imagem está em muitos lugares devido ao que eu faço. E você sabe que muitas vezes, por mais que a gente faça o certo, sempre vai ter gente que vai encontrar em nós problemas e pontos fracos. Você sabe o que eu faço quando alguém me ofende nas redes, me ofende pessoalmente, ou destrata a pessoa que eu não sou? Eu oro por ela. Ah, eu não gosto de você, ô filho, eu vou orar pela tua vida, amado. Ah, eu não gostei disso, eu vou interceder por você. Eu vou clamar pela tua vida. Eu vou subir no monte e eu vou apresentar a tua casa para Deus, ou eu vou entrar no meu quarto e vou apresentar a tua casa para Deus. Então, eu já fui muito ofendido nessa vida. Às vezes você que chegou agora na igreja, você pode pensar assim, não, está tudo pronto, recebeu de alguém e a igreja cresceu e está tudo, Deus fez, claro que Deus fez. Mas antes de Deus fazer isso aqui, Deus me passou por uma moenda muito grande. E eu fui muito machucado, muito ferido. E eu tive que perdoar as pessoas que me feriram. Eu me lembro um dia que um rapaz eu pedi perdão a mim, e foi talvez um dos que mais se machucou. E eu me lembro que eu levei ele na minha sala e ofereci um suco a ele. E ele disse, olha, vim te pedir perdão. Eu disse, perdão do quê? Não, eu fiz isso. Aí eu falei, não, eu tenho que te agradecer. Porque se não fosse você, talvez eu não estaria aqui. Você me deixou mais forte. Ou seja, se eu deixo as minhas emoções governarem a minha vida, eu estaria totalmente doente. Então, quando você ficar irado com alguém, ferido e machucado com alguém, não se esqueça, Deus te concedeu domínio próprio. Deus te concedeu autocontrole. Deus te concedeu temperança. Amém? Então, use esse fruto. Diga a Deus, eu fui ferido, eu fui machucado, eu fui lesado, eu fui deixado para trás, eu me senti descartável em meio a tudo isso, mas eu não vou deixar os sentimentos regerem a minha vida. Paulo diz, olha, vivam no Espírito. Paulo diz, olha, não deixem a carne controlar vocês. E ele diz, andem no Espírito. Essa expressão, andar no Espírito, significa alguém que anda em linha reta. É como um soldado marchando em uma direção. É alguém que tem um norte, um destino, um propósito. Então, quando Paulo diz, vivam no Espírito, ele está dizendo, olha, de maneira alguma permita que as emoções governem você. Não deixe o sentimento ruim destruir o seu dia. E aí, nós estamos vivendo a pior de todas as gerações, no sentido de área emocional. Nós somos a geração, e eu posso chamar isso, vivemos a mais imatura de todas as gerações. Eu coloquei um nome hoje na minha reflexão, a geração dos chateadinhos. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, nós vivemos a geração dos chateadinhos. Quem são os chateadinhos? Gente que vive o tempo todo machucado, ferido. O que aconteceu? Estou ferido. O que aconteceu? Me machucaram. O que aconteceu? Estou aborrecido. O que aconteceu? Estou descontente. Gente mal-humorada. Gente emburrada com a vida. Gente irritado. Gente que não conseguiu aprender nas dores.
que se vitimiza, que encontra no outro o motivo pela qual descarregar sua má existência. O que a gente vê hoje é uma geração que tem iPhone nas mãos, mas não tem um coração totalmente rendido a Deus. Tem tecnologia, mas não tem sabedoria. Tem informação, mas não tem conhecimento. Daqui 100 anos nós vamos ser reconhecidos como a geração do ressentimento. Gente machucada, magoada, que evita o processo de cura. Você precisa parar com isso. Bispo, mas eu não consigo mudar esse sentimento. Consegue sim. Deus te deu domínio próprio, Deus te deu autocontrole, Deus te deu temperança. É tempo de você virar essa página. Vira a página. O que passou, passou, vira. O que sofri, sofri, vira. O que eu experimentei naquele relacionamento foi amargo, vira a página. É um tempo novo, é uma história nova, é um propósito novo, e é o que Deus colocou na sua vida para você viver esse ano, e você não pode gastar tempo se machucando, se chateando, se irritando, porque o que Deus tem para você está acima das suas emoções, está acima dos seus sentimentos. Viva no Espírito e ande no Espírito. Essa é a geração que Deus está levantando. A sua vida não pode ser governada pelos seus sentimentos. Então essa geração dos chateadinhos retarda o processo de cura. Por quê? Porque vive a vida regido pelas emoções. E aí eu vou voltar a dizer, a nossa luta não é contra pessoas, amados. É contra quem? É contra o diabo. Paulo diz o que em Efésios 6,12? Nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados. Olha qual é a sua luta. Contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais da maldade. Então, o que acontece? O diabo usa pessoas para te ferir. E usando pessoas para nos ferir, eu tenho que entender o seguinte: se ele usa pessoas para ferir, eu não posso me entristecer com pessoas, porque eu também posso estar sendo instrumento para ferir alguém. Então, quando alguém me fere, eu tenho que sempre olhar por trás de quem me feriu. Quem está por trás? O diabo. E olha que a gente mal fala dele aqui. Então, quando alguém vem e taca uma pedra em você, você vai ficar chateado, claro. Poxa, meu amigo, minha mãe, meu irmão, foi um marido, alguém que eu amo. Você vai sentir a colisão. Mas por trás disso há alguém trabalhando. E aí que a gente tem que ter armas para lutar contra isso. Então nós somos mais sensíveis ao que as pessoas fazem a nós do que o que nós fazemos às pessoas. Então como eu posso lidar com o diabo? Anota isso aí, amando as pessoas que me ferem. Como é que eu posso lutar contra o diabo? Amando as pessoas que me ferem. Haverá um período da sua vida que tudo vai cooperar. E talvez você está vivendo isso hoje. Tudo cooperando. As emoções estão ao seu lado. Eu chamo isso de apoio emocional. Quando você escuta Deus te pedindo para fazer algo, e as suas emoções estão do lado do que Deus pediu. É como se você estivesse sentindo no seu coração aquilo que Deus disse na sua mente. Então está tudo cooperando para você. Você está vivendo uma fase de apoio emocional. Você está incentivado, empolgado, entusiasmado, radiante, mas vai chegar um dia que as suas emoções não estarão ao seu lado. Ou seja, Deus vai falar assim: Diego, vai para a direita. Aí a minha emoção vai dizer: não, vai para a esquerda. Chegará um dia que Deus vai falar assim para você: faça isso. E as suas emoções vão dizer outra coisa. E aí Paulo diz: anda no Espírito e viva no Espírito, para que quando isso aconteça, você não precise de apoio emocional. É o tipo de crente que fala: não senti um arrepio no culto, Deus não estava aqui. Culto bom é culto que eu me arrepio. E no dia que você não se arrepiou, é culto ruim? Regido pela emoção. Pastor, eu não senti nada hoje. Deus está vivo? Deus não morre. Deus está vivo? Tá. Eu não preciso sentir, eu preciso crer. A minha fé não é sentimental, a minha fé é racional. Então você precisa entender que vai ter meses que você vai estar com a bola toda, cheio de motivação, cheio de força, cheio de entusiasmo.
Você vai querer derrubar um gigante, você vai querer acordar cedo, subir para o monte, orar, jejuar, você vai estar que nem um leão. Vai ter dia que você vai estar... pastor, estou numa luta, pastor. Deus fala, o vaso fala, o bispo fala, o profeta fala, o marido fala, você está desanimado. É ou não é? Você está assim? Vai ter meses que você não vai ter apoio emocional, amado. Você vai ter que vencer suas emoções. É mais ou menos assim, Deus fala assim para você, ó, ô mocinha, você é tão linda para estar namorando com ele, termina. Aí a emoção fala, eu? 1,80 m, olho claro? Não. Isso é uma voz do além. Deus está falando, a Bíblia está dizendo, o seu líder que conhece a sua vida está dizendo, a sua mãe que exerce paternidade, maternidade, o seu pai exercendo também paternidade sobre você, está dizendo, não, não é para você. Gente que tem acesso à sua intimidade diz, isso vai te machucar. E aí a sua emoção diz, não, coisa da minha cabeça. Então é uma luta. Rompe esse relacionamento, você está lá na crise para não romper. Rompe essa amizade, ela está te adoecendo. Deus já disse, o bispo já disse, a palavra já disse, a sua mãe já disse, alguém que te ama já disse, mas as suas emoções estão mentindo para você. Alguém disse, sai desse ambiente, vai te matar lá dentro, esse ambiente empresarial está te trazendo um câncer emocional, está te esgotando emocional. O que você diz? Ah, mas eu não posso sair de lá. Então é a luta contra o espírito e contra as suas emoções. Por isso que você não pode ser governado pelas suas emoções. Na maioria das vezes, nossas emoções trabalham contra nós. Eu quero que você aprenda, se você congregar nesse ministério, aprenda a crescer contra as emoções. Se você congrega aqui, você vai ter que aprender isso. Você vai crescer sem precisar de apoio emocional de ninguém. Você não é carente, Deus já te enriqueceu nele desde a criação do mundo, diz a Bíblia em Corinto. Deus te supriu nele, Deus te entregou o fruto do Espírito. Então, não vamos permitir que a carência nos governe, porque senão a gente vai ser uma geração de gente frustrada, sendo governada pela emoção, quando Deus já disse o que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus, amado, vamos vir acima do sentimento. Você já ficou na sua fase de adolescência, apaixonado por alguém? Como é que é a paixão? 4 horas no telefone com alguém? Bebê, desliga, bebê. Eu não é. Ah, desliga você, bebê. 1 da manhã, você vai acordar 5 para trabalhar. Ah, se você desligar, eu desligo. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, você vai acordar 5. Cara, você fica a madrugada inteira. Paixão. E quando acaba a paixão? Aonde você está, amor? Não interessa. O que você quer saber? Eu não é. Paixão, amado. Agora, vem para a realidade. A vida não é um romance. A vida é uma realidade. O evangelho é uma realidade. Casamento é realidade. Um namoro é uma realidade. O ministério é uma realidade. Se a gente não entender que a gente está vivendo uma vida de verdade e não uma vida virtual, a gente confunde a vida virtual com a vida real. A gente está tão acostumado a postar foto nossa, a publicar nossa autoimagem, que quando o assunto é real, face a face, não face a face, a gente se machuca. Aí você pode perceber, as nossas crianças hoje não sabem escrever. Por quê? Tudo é virtual. É a geração líquida. Não tem substância em nada. Aí você vê gente morrendo, se definhando. É meio emocional, pastor. Por quê, filho? Porque Paulo disse, viva no Espírito, ande no Espírito. Ou seja, viva as emoções. Sinta as emoções. Foi Deus que colocou as emoções em nós. Mas eu preciso andar no Espírito para ela não governar a minha vida. Vai ter dia que você vai estar mal, cara. E se você não colocar a sua vida no altar, você desanima, você desiste, você desvia, você retrocede, você pede divórcio, você muda de cidade. Por quê? Porque você está mal naquele dia. Quem já foi dormir um dia bem, assim, bem? Legal. Poxa, que dia maravilhoso, um sol lindo, tudo deu certo. Foi aquele dia que se você pudesse copiar ele várias vezes, aí você dorme. 7 da manhã o despertador toca. Você acorda mal-humorado. Parece que você tomou uma surra a madrugada toda. Já teve esse dia? Você acorda, parece que está tudo estranho. Já aconteceu isso comigo.
Tipo, dormir um dia está bacana, no outro dia você acordar entristecido, uma angústia no coração. Alguém já acordou assim? Você não sabe o que é? Estou me sentindo angustiado, né? Aí tem uns irmãos mais espiritual que publicam no Face, me sentindo triste. Parou agora isso aí, né? Parou, né? Pelo menos aqui eu acho que deu uma parada, tanto eu falar. Então nossos sentimentos são estáveis, amado. Um dia você vai acordar feliz, outro triste. Um dia você vai acordar se sentindo linda, lindona. Outro dia você fala, é a mesma imagem, amada, não mudou nada. Um dia você vai acordar querendo vir para a igreja, outro dia você fala, não quero ir. Um dia você vai acordar e vai se sentir bem, outro mal. Com disposição, sem disposição, entusiasmado, desanimado. Agora imagina você sendo governado pela emoção. No dia que bateu o desânimo. Você não sai de casa, você não vai trabalhar, você não come, você não vai na academia, você não vem à igreja, você não vai à feira, você não vai ao mercado. Estou desanimado. É o que muita gente hoje no século XXI tem feito. Tem deixado esse desânimo, essas emoções, cronificar a sua vida. Parou a vida. Paulo diz, viva no Espírito. Ande no Espírito. Ou seja, tem que viver acima das emoções. Então a primeira coisa que eu preciso saber para eu gerenciar minhas emoções, a primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso me conhecer. Qual tipo de personalidade eu tenho? Se eu perguntasse para você, qual é o tipo da sua personalidade? Qual personalidade você tem? Você saberia dizer? Eu quero que você me escute aqui. Eu vou falar 4 personalidades aqui, rapidinho, para a gente raciocinar. Existe a personalidade dos coléricos. Quem são os coléricos? São aqueles que nasceram para ser líderes. Vai se identificando aí. É aquela pessoa que tem uma personalidade forte e que ama estar no controle. É um colérico. Sabe qual que é um ponto forte do colérico? É que ele tem alta produtividade, ele gosta de colocar a mão em tudo, ele quer fazer tudo, ele tem força, ele tem garra, então é um colérico. Então vai se identificando. Esse é um tipo de personalidade, alguém que nasceu para fazer gestão de pessoas, para cuidar de gente, para cuidar de ambientes, é um colérico. Segundo, existem os fleumáticos. Os fleumáticos são aqueles que não demonstram emoção nenhuma. É aquela coisa, a mulher chega com um projeto gigante para o marido, meu amor, você não sabe o que Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Isso. E o que você achou? Ah, legal. Mas você não vai falar nada? Não. Gostei de ouvir, legal. Esse é o quê? É um fleumático. O fleumático, se vir num culto como o nosso, ele vai se dar muito bem. Por quê? Porque ele não precisa sentir nada. Ele sabe o que ele quer. Um fleumático é muito reservado. Fala pouco. E tem mais. Dificilmente ele demonstra sentimento. Ele é muito introspectivo. É um fleumático. O sanguíneo são os mais emocionais de todos. Gente alegre, saltitante, pulando, rodopia, e é felicidade. Todo dia é sexta-feira, é uma loucura, é show, é o sanguíneo. Tem alguém aqui? Não sei se tem alguém aqui. E tem o melancólico, que são pessoas profundas, pensamentos, gente que pensa profundamente, e gente que é extremamente organizada. O cara vai arrumar a despensa, tem que ficar pasta do lado da escova, do lado do fio dental, do lado da toalha branca, do lado do papel higiênico. Aqui não tem ninguém assim. O melancólico é aquele cara que arruma tudo, aquela moça que está tudo bem organizada, ela tem um plano para tudo. Só que presta atenção aqui, os melancólicos são os que mais sofrem com depressão. A maioria de nós chega a ter 2 ou 3 perfis de personalidade. Aí você vai se identificando no que eu disse. Pastor, eu acho que eu sou um pouco colérico e um pouco fleumático, um pouco sanguíneo, um pouco melancólico. Geralmente as pessoas quando vão se casar sempre casam com um avesso.
O colérico casando com o sanguíneo, o melancólico casando com o fleumático, aí vai. Aí vira aquela... A mulher fala e o marido... Você conhece algum casal assim? Não tem aqui. Ou o cara fala muito e a mulher... né? É porque isso dá temperança no relacionamento. Então a primeira coisa que eu preciso saber, qual é a minha personalidade? Ah, eu sou colérico, legal então. Então eu tenho uma aptidão para liderar, beleza. Eu tenho aptidão para organizar minhas coisas. Então olha aqui como é importante você saber. Por exemplo, se você é um melancólico aqui, muito bem organizado, metódico, tem um plano para tudo, porém, o princípio de depressão na sua vida é muito alto. Preciso fazer gestão, então preciso fazer melhor gestão da minha vida para que a depressão não me pegue. Às vezes você está depressivo, é falta de gestão de si. É uma noite bem dormida de sono, onde você repousa. Tem gente aqui que dorme 4 horas por noite, 5 horas por noite, 3 horas por noite, e que está cheio de pique, cara, o seu corpo não vai aguentar. Às vezes vai ter que dormir 12 horas por noite, 10 horas por noite, tem corpo que 6 já resolve, 7 já resolve, 8, tem gente que é 24 horas. Quem gosta de dormir aqui, levanta o pé, para ninguém ver. É bom demais dormir, né, amado? Tem gente que já não gosta. Tem gente que dorme 3 horas por dia, está tranquilo. 4 horas por dia e o corpo... se não dormir, dá problema. Então, é mais ou menos isso. A maioria de nós temos personalidades diferentes. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, qual é o tipo da minha personalidade? Se você se identificou com algum aí, fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico, anota na sua Bíblia aí. Fala, olha, eu acho que eu tenho mais aptidão para ser colérico. Então anota, depois você estuda na sua casa. Busca conhecer mais quem você é. Eu sou fleumático. Então anota aí, eu demonstro pouca emoção, eu sou meio introspectivo e tal. Anota, busca mais saber sobre isso. Pastor, eu sou muito organizado, metódico. Para mim o lápis azul tem que estar do lado amarelo, do lado vermelho. Eu sou assim, mas eu sou muito abalado emocionalmente. Tem que estudar mais sobre isso, você se conhece. E quando você entra em um relacionamento, você conhece o outro. Primeira coisa. Segunda coisa. Se eu quero fazer gestão das minhas emoções, eu preciso entender isso aqui. Quais são os pensamentos que povoam a minha mente? O que você está pensando agora? Ou o que você pensou o dia inteiro hoje? Isso diz muito sobre as suas emoções. Porque os pensamentos que povoam a sua mente diz muito o nível que está as suas emoções. Você pensa e esse pensamento se transforma em ações. Então tem gente que está pensando aqui em algo que aconteceu na sua vida 2 anos atrás. Isso não sai da sua mente. Isso abala as suas emoções. Tem gente que teve uma discussão com um amigo de trabalho e isso está te carcomendo há dias. Isso não sai da sua mente. Isso abala as suas emoções. Tem gente que foi traída. Tem gente que foi lesada financeiramente. Tem gente que foi castrado no ministério, está machucado e tal. E isso, na sua mente, afeta as suas emoções. Tem gente que foi abusado na infância. Tem gente que não tem relacionamento com pai e mãe, isso machuca. O vínculo está quebrado. Com o irmão, isso traz as suas emoções. Então, a primeira coisa que você tem que pensar aqui, se eu quero fazer gestão de quem eu sou, o que está passando aqui na minha mente? Vamos dar um exemplo, se estiver saindo aquela fumacinha assim da nuvem. O que sairia da sua mente agora? Aí uns estariam assim, dinheiro, família, o outro, sexo, o outro, balada, o outro, tal coisa, o outro, fulano me traiu. O que sairia da sua mente? Em cima disso, você vai ter em como você fazer gestão das suas emoções. Tem gente que pensou, eu sou um desanimado, eu sou um fracassado, eu não vou dar certo. Eu não vou prosperar na vida, não. Eu sou um miserável, eu nasci para isso mesmo, não vou crescer, meu ministério não vai crescer. Olha a minha vida, olha como que... Aí você começa a colocar isso em você. Eu nasci assim, na família pobre, olha, eu não ganho bem, não tenho um salário, eu não tenho projeção de carreira, eu não vou ser ninguém na vida, já estou ficando velho, quem que será de mim? Eu já estou com 40 anos, não casei ainda, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho nada, eu estou aqui nessa terra aqui, mas nem sei porque que eu estou aqui. Tem gente que se sente assim, desanimada para tudo, entristecido para tudo. A mente
afeta as suas emoções. Agora começa a colocar a sua mente em Deus. Porque os pensamentos que Deus tem a seu respeito é muito maior, é muito melhor e é muito mais poderoso. Você não é um desanimado, amado. Você não é um fracassado, um entristecido, um quebrado financeiramente. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver esperança, Deus pode reverter o jogo. Tem alguém aí na casa de Saul para usar de benevolência? Ah, tem um aleijado aí chamado Mefibosete, chama ele. Ele vai sentar na minha mesa e ele vai comer durante todos os últimos dias da vida dele comigo. Ou seja, alguém que teve uma infância traumática, que a sua ama deixou ele cair, ele ficou paralítico das ambas as pernas. Imagina a infância desse garoto que tinha sangue azul, sangue real. E ele se via como um cão morto. Eu sou um cão morto. Davi falou, não, cara, vamos mudar a ótica de como se enxerga. Você olha no espelho e você se sente feia. Você olha no espelho e você se sente feio. Você olha a sua conta financeira, você se sente feio. Você olha quem está à sua volta e você não gosta do lugar que você trabalha, você não gosta do lugar que você estuda, você não ama a casa que você mora, e você na sua mente está cheio de informações, de crises. As suas emoções vão abaixo. Vamos virar esse jogo. Vamos pensar, o que a Bíblia diz? Pensai nas coisas do alto. Ande no Espírito, viva no Espírito. Olha, eu não moro na casa que eu queria morar, mas eu quero glorificar a Deus, porque eu tenho um teto. Olha, meu carro não é automático, mas olha, eu quero glorificar a Deus, porque Ele me leva e me traz como um carro automático. Olha, eu não como picanha, mas um filezinho de frango eu estou comendo todo domingo, está uma bênção, estou sendo bem alimentado, é proteína, 22 gramas por porção, está uma bênção, está legal. Olha, eu não viajei para fora ainda com a minha família, mas em breve fui aqui em Bertioga mesmo, tá bom, né? Peguei a nega véia, fui aqui no parque, dei uns beijos nela, legal. Meu filho tomou um picolé, tá bacana, né? Bom, e eu vou melhorar de vida. Agora, se a gente está aqui no São Miguel Paulista, com a mente atrofiada, já pensou? Se você não pensar em crescer, prosperidade é de Deus, amado. Eu tenho que saber usar a prosperidade em função do reino de Deus. Então Deus tem um salário maior para você, Deus tem uma casa melhor para você, Deus tem um carro melhor para você. Desde que você permita pensar nas coisas do alto, que isso não faça morada no seu coração, porque Deus é Pai e Ele vai te abençoar na hora certa, no momento certo, na hora certa. Agora a sua mente tem que pensar coisas positivas. Tem gente que já acorda amaldiçoando no dia, que dia desgraçado, pegar o metrô lotado, cheiro de CC, esse povo atrás de mim, né? Já entra assim, brabo. Não, vai lá, encosta ali na porta, vai trabalhar, põe seu fone de ouvido, vai ouvindo um louvor, chega lá, ora pelo seu departamento. Deus, me dá um dia maravilhoso. Aí chega no que trabalho desgraçado, eu não ganho pouco para isso. É assim que a gente vai. Pega o salário, isso é salário de alguém? Dá para fazer nada. O que a Bíblia diz? Ele pegou pães e peixes e fez o quê? Era pouco. Quantos pães eram? Hã? Quem disse? É só para te pegar, bobão. E quantos peixes era? Ele levantou e fez o quê? Agradeceu. Ó Pai, obrigado porque o Senhor já me ouviu. Ixi, aí quando ele foi ver o cesto, amado. Se você pegar seu salário assim e falar, Deus, muito obrigado. Você vai ver. Faz isso um mês. Vai no banco lá quando você puxa o saldo e fala, Senhor, obrigado. Quero te louvar por isso. Eu vou tirar o meu dízimo, vou pagar minhas contas, eu vou poder prover minha família, e você vai ver, aí você começa a enxergar com seus olhos provisão. Você começa a enxergar com seus olhos multiplicação. Você começa a enxergar com seus olhos um Deus que prospera. Eu já falei isso para alguém aqui. Às vezes eu coloco 10 conto no bolso, fica a semana toda. Compro uma coisa, parece que o troco entra e sai. Isso é graça. Isso é graça. Uma vez, uma experiência rápida aqui. Nós pagamos todas as coisas da igreja, sobrou R$90 no caixa. Eu não tinha feito compra, eu não tinha feito nada ainda. Aí ele falou, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, não vai fazer nada. Você está maluco? Você tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer agora? Eu falei, não vou fazer nada. Você não vai orar? Eu falei, não. Orar? Não.
Falei, se eu orar pedindo para que Deus me dê dinheiro, eu nunca acreditei que Ele me dê um dia. Eu só vou permanecer do mesmo jeito. Senhor, eu te agradeço. Amado, no mesmo mês, aconteceu coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque se eu vou pressionar Deus, e aí Deus, estou fazendo tua obra, hein? Ó, pezinho, estou pregando, hein? Hã? Eu vou me achar no direito de poder pressioná-lo. E eu estou embaixo, ele está em cima. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. E eu ainda trabalho com espécie. Então ele está acima de tudo. Eu não falei nada, falei, Deus, o Senhor sabe de tudo. Essa palavra é para alguém aqui que está numa crise financeira das mais terríveis possíveis. Olha, o inimigo quer te pressionar para você ficar tentando pressionar Deus. E aí, Deus, o que eu vou fazer? E agora, Deus? E agora, Deus? Ele diz, Moisés, fica quieto. Pede para o povo só marchar. Começou a marchar, o mar começou o quê? Começou a se abrir. Às vezes a gente vai orar e atrapalha Deus. Estou falando. Eu sou pai, eu sei como é que é. Às vezes eu quero falar com meu filho, ele está falando. Eu falo, você está me atrapalhando. Alguém é pai aqui? Já aconteceu isso? Você querer falar com o filho, ele está falando? Você falou, deixa eu falar, posso falar? Não. Por quê? Por quê? Né? Os filhos é assim, né? Toda criança mimada fica fazendo, por que Deus? Posso contar uma experiência aqui? Eu fui buscar o Valentim na escola, meu pai. Primeiro dia, o capítulo 3, versículo 12. Pega lá. Aí eu estava com fome, tinha um Mentos assim quando naquele negocinho do carro lá? Soalho, comi tudo. Aí ele chegou, estava só a embalagem. Ele ficou, diante de Deus, ele ficou 20 minutos chorando. Tu comeu minha bala. Amigo não faz isso com amigo. Meu filho, você não conhece não, filho. Ele prega. Um pai não faz isso com um filho. Você não me pediu. Era para você ter ligado lá na escola. Ter pedido para a professora me chamar e ter pedido se poderia comer minha bala. Isso não se faz. E chorou, e chorou, e chorou, e chorou. Não, filho, papai vai comprar outra, vem cá. E chorou. Aí eu tive uma estratégia. Falei, vou ensinar ele. Falei, filho, você perdoou o papai? E ficou um silêncio da morte, como está aqui assim. Ó. Aí Deus falou para mim, o perdão tranquiliza os infantilizados. Falei, rapaz amado. Ou seja, eu pedi perdão para ele e ele ficou, o choro. Você está entendendo? É só uma experiência aqui. Então tem alguém aqui passando dificuldade financeira e você assim, as emoções estão à flor da pele. E Deus está no controle. Se você andar no Espírito e viver no Espírito, você vai ver transformações também que estão no âmbito espiritual. Não deixa que nada abale as suas convicções. Nem o dia mau, nem o dia bom, nem as críticas e nem os elogios. Você vive e anda no Espírito de Deus. Por isso que a gente está tentando construir uma mentalidade coletiva, para você pensar sem precisar sentir, porque se você precisa sentir tudo, você é o cara que fala, e agora? Eu quero uma revelação em cima disso. Aí ele chega em casa e ele abre a Bíblia. Vamos ver se o bispo falou mesmo é verdade. Aí está lá, e Deus mandou matar o povo. Não, isso aqui não é para mim não, peraí, deixa eu abrir de novo. E Deus feriu, já morreu. Não, isso aqui também não está legal não, peraí, uma hora eu acho. Aí ele fica umas 15 vezes pegando, aí ele não consegue nada, só abre no Antigo Testamento, porque, ó, você quer ver coisa complicada? Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, vocês vão ver. Você quer uma coisinha mais leve, amado? Deixa eu te ensinar, você que gosta de fazer esse negócio, abre para Deus falar, abre para Deus falar, pega de Salmo para lá, Provérbios, Salmo, depois você pula para Mateus, que as coisinhas mais leves. Senão é só coisa pesada. Amém? Parece que Deus até se converte assim. Deus converteu Jesus no novo, né? Eu preciso saber o que passa na minha mente. Não vou ter tempo aqui não. Mas ponto. Segundo, terceiro, se eu quero fazer gestão das minhas emoções, eu preciso saber se as decisões que eu tomo
Eu tomo baseado no que sinto, ou eu tomo baseado no que Deus diz? E aí você vai entender agora. Se você tomar decisões baseadas no que sente, você é um sentimentalista, governado pelas emoções. E às vezes a gente acontece. Eu estou sentindo no meu coração aqui, senti. Eu senti, eu vou fazer. Aí você faz, porque você é um ser humano. E às vezes o que acontece? Não era aquilo. Quem já comprou uma coisa que sentiu muito quando chegou em casa? Falou, hã? Eu já teve situações de eu comprar algo assim e falar, é de Deus. Alabachuri anda alabaste. Quando eu coloquei o negócio do carro, veio uma tristeza no meu coração, mano. Quem já comprou? Já aconteceu assim? Você fala, rapaz, aqui onde eu me meti? Por quê? A gente sente e vai pela emoção. Ainda mais quando está desconto, né? Aquela plaquinha, Sally. A gente fala 70% off, aí você quer comprar tudo. Depois que você volta para cá, você vai colocar as contas, fala, meu Deus, não era para eu ter feito isso aqui não, né? Tinha coisas importantes para fazer. E aí a gente vai vendo que quem toma decisões baseadas no sentimento, muitas vezes, não tem ninguém aqui, tá? É impulsivo. Tem alguém aqui impulsivo? Não levante a sua mão. Geralmente, o impossível, posso falar? Tem certeza? Se machuca muito. Por quê? Porque o impossível, muitas vezes, ele não controla a boca, ele fala sem pensar, ele não coloca prejuízo no que vai dizer, ele não controla o bolso, gasta muito. O impossível já começou 1000 coisas, ele já fez 13 faculdades, engenharia, psicologia, teologia, administração, farmácia, medicina, jornalismo, direito, visagismo, que mais? Fala mais um aí. TI, aí trancou. Todo ano, todo semestre ele faz 6 e para. Já passou em 13. É o cara que comprou 25 livros. Aí ele leu só a capa e a contracapa. Pondé chama-os de inteligentinhos. É o cara que lê 2 livros e acha que ele é o mais inteligente do mundo. É gente que é impulsiva, que não, vou fazer. É que nem Coca-Cola. No ministério tem muito disso. Conta comigo, bispo, eu estou cheio de Espírito Santo, eu quero trabalhar. Aí ouve 5 mensagens. Sei não, vou pensar direito aqui, porque eu vou pensar um pouco mais. Eu vou ficar sentado mais uns 6 meses aí, 1 ano. Ou começa e para, começa e tira a mão. É que nem Coca-Cola, está cheio de gás, é impossível. O impossível é um problema. Porque o impossível, ele dorme fora de hora, come fora de hora, não tem regra, não tem disciplina e não cria hábitos. E aí, olha suas emoções, vai ficando na flor da pele. Diga assim, o irmão do impossível é o imediatista. Quem é impulsivo, muitas vezes também é imediatista. É gente que fala, depois se arrepende, não pensa para refletir, não calcula. Alguém já tomou uma decisão e fala, poxa, me arrependi. Não era para ter falado isso aqui para fulano de tal, não. Poxa, fui para casa triste. Vou contar uma experiência. Eu fui uma vez, saí com a Luana, muitos anos atrás. Crente pentecostal. Eu com um Kiazinha vermelho, o cara estava esperando para entrar na vaga, me sentindo no direito de entrar na vaga dele. O cara, não, eu estou esperando aqui para entrar na vaga. Falei, pô, é que eu vim acompanhando a moça que era dona do carro lá de trás, eu me achei no direito que eu vim acompanhando ela, mas ele já estava lá. Falei, cara, não vou sair não. Aí o cara falou, tudo bem. Pegou e foi embora. Acabou minha noite. Porque o crente deu o maior exemplo. Imediatista, podia ter falado, não, você está aqui? Poxa, eu que vou dar uma volta para achar outra vaga. Eu coloquei a vaga lá. Depois eu me arrependi, ou seja, a minha janta naquela noite foi estragada por uma má ação minha. Alguém já cometeu algo assim? Que alguém te perguntou algo, você não estou te perguntando nada, não se mete. Tá. Aí depois você fala, nossa, por que eu fui falar isso, né? Sem querer escapou assim uma palavra torpe. Eu nunca disse uma palavra torpe.
Alguém sabe o que é isso? Depois você pergunta aqui para o Natan, que é pastor. Tá bom? Acho que eu vou terminar, amado. Amado, deixa eu dizer para você algo aqui. Toma cuidado com os seus impulsos, com o seu imediatismo. Estou sentindo no coração, de Deus puro. Eu tenho que comprar isso aqui, Deus falou que é para comprar, e você se machuca. Imediatista, você vai lá e fecha um contrato com alguém, e você se arrepende depois dessa parceria com alguém. Você quebrar a parceria, vai dar problema, vai dar processo. Então tudo que você for fazer, tenta colocar as emoções de lado e trazer a sabedoria e o conhecimento de Deus. Estou andando no Espírito e estou vivendo no Espírito. As emoções me auxiliam, mas eu estou sendo governado pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus faz a separação entre a minha alma e o meu espírito. E é só a palavra de Deus que vai poder separar isso. Então precisa estar ligado a isso. Amém? Eu vou terminar e a gente vai falando nessas quartas-feiras um pouco mais sobre isso. Foi só uma gotinha de sabedoria para a gente poder refletir hoje. Mas a ideia do que eu quero dizer para vocês aqui, como eu gerencio as minhas emoções, é permitindo que a sabedoria e o conhecimento de Deus governe a minha vida, não as minhas emoções. Emoções você precisa senti-las, todas elas, mas não deixar que elas governem você. Amém? E eu queria que você ficasse em pé, para a gente poder terminar no horário hoje. E você que quer pedir ao Senhor esse auxílio, você talvez que é fleumático, sanguíneo, colérico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu queria orar com você, junto contigo. Bispo, eu estou muito machucado, minhas emoções estão muito confusas em mim. Eu ando meio depressivo, eu ando meio chateado. Eu perdi um pouco da expectativa nas coisas. Olha, eu queria te ajudar em oração. Isso tem que partir de você. O seu desejo de dizer sim, eu quero mudar, eu quero vencer, eu quero estar acima disso. Não importa se o dia amanheceu com sol, com chuva, não vai alterar quem eu sou em Deus. Então onde está você? Vem aqui à frente, você que quebrou uma sociedade com alguém, teve muitas marcas nessa quebra de aliança, você que foi traído, foi traída, foi machucada, você que saiu de um ministério e lá o pastor te defraudou, te machucou, e você veio para cá, pastor, eu preciso curar minhas emoções. Você que não conseguiu liberar perdão para alguém, para um pai, para um familiar, para um amigo, aonde você está? Às vezes a gente conhece tudo do mundo espiritual, né? E às vezes a gente conhece pouco do mundo natural, e é tão importante a gente ter o equilíbrio, a gente conhecer quem é Deus, conhecer quem sou, me relacionar bem com tudo. Vem, sai do seu lugar, vem pedir, Deus, me ajuda, Deus. Eu não quero tomar decisões. Tem gente que vai tomar decisões importantes, e você vai ter que ter maturidade para tirar a emoção, deixar a emoção de lado. São decisões que Deus diz que você precisa tomar. É quebrar hábitos antigos, é mudar o seu horário de dormir, de acordar, é mudar a sua cronologia. Você não pode começar algo e parar, você não pode começar a ler um livro e parar, você não pode começar um curso e parar, você não pode começar a fazer algo e não dar sequência, sem motivo. Você precisa continuar, você precisa ter uma vida no Espírito, uma vida de oração. Não permita que essa crise financeira que você está vivendo abale essas emoções, deixe você entristecido, choramingando, em depressão, questionando a sabedoria de Deus, a provisão de Deus. Venha, diga a Deus, eu quero vencer as minhas emoções. Eu não quero tratar minha mulher mal, xingá-la, agredi-la. Eu não quero tratar meus filhos mal, por falta de domínio, de autotemperança, de autocontrole. Vem. Vamos orar. Eu queria que os pastores me ajudassem em oração aqui. Os pastores da casa me ajudassem em oração, os presbíteros orassem por eles. Eu sinto que haverá um tempo de cura da nossa alma. Eu sinto que o refrigério do Espírito vai soprar sobre você. Eu acredito que Deus está abrindo portas no seu coração. Sequelas, machucados, tristezas que estavam em você, e você precisa colocar isso para fora. Joga esse lixo emocional para fora hoje. Diz, Deus, eu não aceito. O meu coração não é um terreno baldio.
Joga fora. Não deixe essas emoções te afastarem de Deus. Viva no Espírito e ande no Espírito, Paulo diz aos irmãos na Galácia. Seguro estou nos braços